Olá, sejam bem-vindos à nossa disciplina de Direito Empresarial. Hoje, dando continuidade aos nossos estudos, adentraremos ao módulo 3, onde vamos estudar a sociedade anônima e aspectos da propriedade industrial. Iniciando na unidade 1, o tema da sociedade anônima. A sociedade anônima é uma sociedade empresária, portanto, uma sociedade ligada a uma atividade econômica organizada e é regulamentada no Brasil pela Lei 6.404 de 1976. A sociedade anônima é regulada pela Lei 6.404 de 1976, conhecida como Lei da Sociedade Anônima, Lei da SA. Sociedade anônima é um tipo de sociedade empresária ligada a grandes empreendimentos. É um tipo de sociedade que vai receber, a partir aí das formalidades cumpridas dos seus atos constitutivos, personalidade jurídica, e a sua natureza é essencialmente, necessariamente empresária. O seu capital social, diferentemente da sociedade limitada, que é dividido em cotas, aqui o capital está dividido em ações de livre negociação pelos seus titulares. A responsabilidade dos acionistas fica limitada ao preço da emissão dessas ações ditas subscritas, e ela também é conhecida pela denominação de companhia. Então, SA ou companhia são formas aí que a designam, que a identificam. E ela será constituída por meio de um documento jurídico chamado estatuto. Vejam, a sociedade limitada é constituída por meio de contrato social. Aqui o documento jurídico é o estatuto. Os tipos mais comuns de sociedades empresárias no Brasil são SA e sociedade limitada, por isso são elas que são aí analisadas em suas especificidades. E aí, algumas características relevantes desse tipo de sociedade empresária. Ela tem natureza capitalista. Por quê? Porque tem como prioridade o objetivo que é lançado, que está previsto no seu próprio estatuto social e tem essa essência empresarial. Então, a própria companhia em si tem essa natureza capitalista, essa natureza de essência empresarial. Uma outra característica, em razão dessa natureza capitalista, é a fungibilidade dos seus sócios, ou seja, não importa quem está em seu corpo, no seu quadro societário, a empresa segue sempre seguindo aí, tocando a atividade para o qual foi constituída, atividade preservada. Há uma constante mudança, modificação nesse quadro de acionistas, quadro de societário, e mesmo assim, a atividade se preserva. Portanto, a natureza desse tipo de atividade não se dá em razão das pessoas que a compõem, dos sócios, mas sim em razão da essência para a qual ela foi constituída. Disse aí uma natureza intuito pecúnia. Os sócios não podem fazer qualquer seleção, não podem escolher os seus pares. Eles investem nesse tipo de sociedade e ficam aguardando os resultados. E esses resultados são chamados dividendos. Então, na sociedade anônima, até a ideia de anonimato é justamente porque pouco importa quem está quem constitui, quem são sócios, mas sim o que se espera é os resultados que virão, que são os chamados dividendos. Uma outra característica, essa ideia, né, então, portanto, da essência empresarial, ela é considerada uma sociedade empresária, independentemente do seu objeto social, e o nome desse tipo de sociedade tem que ser adotado na modalidade nome empresarial. Isso significa que ela somente pode ser identificada por denominação. Então, tem que aparecer, inclusive, no nome da sociedade anônima, a expressão SA, ou por extenso, sociedade anônima, ou ainda companhia. E também pode-se constar no corpo aí do nome o objeto social, a atividade que é desenvolvida, mas essa não há uma obrigatoriedade. Há obrigatoriedade para que apareça a expressão SA
companhia, CIA ou sociedade anônima. Tá? Então, aqui coloquei nesse slide alguns exemplos para vocês verem. Imaginem uma sociedade, uma empresa desta espécie, chamada de PEG Leve. Então, ela pode chamar CIA PEG Leve CIA, SA PEG Leve São Paulo, PEG Leve SA ou PEG e Leve São Paulo SA. Então, são várias formas aí dela aparecer, dela vir na denominação. E uma outra característica importante de ser mencionada é a responsabilidade limitada dos acionistas. Tá? Os sócios respondem pela integralização das suas ações. Eles não respondem pessoalmente pelas obrigações decorrentes da atividade desenvolvida pela sociedade, mas somente responderão pelo valor das ações que subscreveram. Então, quando falamos em ações subscritas, são as ações aí de cada responsabilidade competente. Importante, e o que se difere quanto à sociedade limitada? Com relação à integralização do capital social, não há responsabilidade solidária dos sócios na SA. E na sociedade de responsabilidade limitada, nós vimos aí na sociedade limitada, há essa responsabilidade solidária enquanto não é integralizado. Na sociedade anônima, não há essa regra dessa responsabilidade solidária. A sociedade anônima, ela vai se classificar. Tá? A própria lei vai dizer, esse tipo de sociedade pode ser chamada de companhia aberta ou fechada. E isso varia conforme os valores mobiliários de sua emissão. Tá? Ou seja, e com relação se essas ações, podemos assim dizer, é que a ação é um tipo de valor mobiliário, é o mais comum da gente ouvir falar no nosso dia a dia. Mas existe um gênero todo chamado de valor mobiliário. Então, de acordo com esses valores mobiliários estão emitidos e são ou não admitidos na negociação do mercado de valores, elas podem ser chamadas de sociedades anônimas abertas ou fechadas. Será chamada sociedade anônima aberta, né? Se classifica enquanto uma sociedade aberta, aquelas que possuem autorização para negociar os seus valores mobiliários no mercado. Então, bolsa de valores, mercado de balcão. Tá? Então, esse tipo de sociedade anônima é classificada como uma SA aberta. Tá? E quem permite que essa sociedade opere, né, no mercado é a CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, importante órgão que vai atuar aí no âmbito das SAs, ok? E, por outro lado, existem as SAs classificadas enquanto SAs fechadas. SA fechada é aquela que não tem autorização da Comissão de Valores Mobiliários para poder negociar suas ações ou outro tipo de valor mobiliário no mercado. Tá? E aí, se eu quiser comprar, se eu quiser investir nesse tipo de sociedade anônima, a aquisição dessas ações, desses valores mobiliários, se dá direto com os acionistas, ok? Então, aberto, os valores mobiliários são negociados no mercado. Fechada, esses valores não são negociados no mercado e a aquisição se dá direto com os acionistas. E a Constituição? Se eu decidir constituir um grande empreendimento na modalidade sociedade anônima, como é que vai se dar aí, como ocorre a sua constituição? 3 níveis. Então, tem requisitos preliminares que precisam ser observados, a opção aí da modalidade de constituição e, por fim, algumas providências complementares que são essenciais. Requisitos preliminares para a constituição de uma SA. Primeiro, subscrição de todo o capital por pelo menos 2 pessoas. Já que é uma sociedade, tem que ter no mínimo 2. Tá? Então, tem que ter essa promessa de que vai haver um comprometimento, né, de algum bem, alguma coisa destinado para o capital social dessa SA. Segundo, pagar em dinheiro no mínimo 10%, então em espécie aí o dinheiro, né? 10% do preço de emissão dessas ações subscritas.
Porém, se a atividade que for desempenhada por meio dessa SA for uma instituição financeira, este valor mínimo em dinheiro para pagar aí o preço da emissão das ações sobe para 50%. Ainda, o depósito, né, deve se dar no Banco do Brasil ou em outro estabelecimento autorizado pela Comissão de Valores Mobiliários. E preenchidos esses requisitos preliminares, temos duas formas de constituir. Com relação à modalidade de constituição, ela pode se dar por subscrição pública ou privada particular. Na subscrição pública, os fundadores, os sócios da sociedade, eles vão buscar recursos para constituir essa sociedade junto a investidores, tá? Ela é também denominada aí de constituição sucessiva, porque terão aí várias etapas, tá? E inicialmente é feito um registro, né, na Comissão de Valores Mobiliários, para que possa aí ofertar essas ações no mercado. Tá? É necessário, então, que haja, inclusive, sempre uma intermediação, né, de empresas aí nesses entremeios que atuam nesses mercados específicos, para quê? Né? Para requerer o registro junto à CVM, e depois o fundador da companhia ele vai contratar uma instituição financeira para intermediar a colocação dessas ações no mercado, e então ofertar essas ações no seu mercado, para que alguém possa se interessar, então, e dar início à constituição desse tipo de sociedade. Este contrato, quando tem essa situação, né, que eu busco, né, alguém me ajudando para colocar essas ações no mercado, para poder vender essas ações, é chamado, conhecido no mercado, no mundo jurídico aí, no mercado econômico, de contrato de underwriting. Tá? Então, o contrato de underwriting é o contrato que se faz aí entre os fundadores que estão querendo constituir uma SA por meio de subscrição pública e a instituição que vai colocar aí as ações no mercado, para que possa haver a venda dessas ações. E aí temos esse tipo de contrato. Após feito esse registro junto à Comissão de Valores Mobiliários, haverá então a subscrição dessas ações que vão representar o capital social. Então, os fundadores conseguiram obter o que eles desejavam, né, os recursos suficientes, as ações suficientes, e aí vai se dar essa subscrição dessas ações. E aí esse investimento é oferecido ao público, né? Então, por meio dessa instituição financeira. E após todo o capital social conseguir aí ser completo, estar subscrito, os fundadores vão convocar uma assembleia de fundação da companhia para deliberar sobre a Constituição. Vejam que ainda não fundamos, né? Estamos aí nas etapas para tal, né? Após, então, respeitadas todas essas formalidades, será proclamada a Constituição da Sociedade Anônima. Okay? Então, a ideia de subscrição pública é ir atrás de pessoas que se comprometam em contribuir com o capital social. Tá? E aí tem essas formalidades de se registrar junto ao órgão, de oferecer as ações no mercado, alguém que intermedia essas vendas, para que depois se convoque uma assembleia e se dê por fundada. Ok? Em contrapartida, existe a subscrição particular, privada. Aqui, não há essa preocupação e essa intenção dos sócios de buscar recursos externos por meio aí no mercado aberto, vamos assim dizer, para a sua constituição, porque os próprios fundadores têm recurso suficiente para a sua fundação. Então, não há oferta ao público, não precisa haver intermediação de instituição financeira, porque eu não tenho que captar recurso do público externo. Tá? E aqui os próprios subscritores, as pessoas aí que estão destinando o seu capital social, serão os fundadores, eles mesmos se reúnem em uma assembleia e podem fazer isso por meio de uma escritura pública, né? Passar num papel aí, por meio de uma escritura pública, toda essa fundação, ou até mesmo por um contrato particular, um instrumento particular. E nós teremos por criada a fundação. Tá? Seja por subscrição pública, seja por subscrição particular, tá? Enquanto a companhia ainda não estiver
concluído este seu processo de fundação, este seu processo de constituição, no seu nome, o nome da companhia, que é por meio da denominação, tá? Então, CIA Pague Leve São Paulo. Então, é importantíssimo e tem que haver essa expressão que está ainda em fase de organização. E, por fim, a última etapa da fundação serão essas providências ou formalidades complementares, que será registro na junta comercial, que é o órgão competente, do ato constitutivo, que aqui no caso será o estatuto. Tem que haver a publicação desses atos constitutivos e somente após tudo isso concluído é que a companhia e a sociedade anônima pode dar início às suas atividades. E como falamos em valores mobiliários, né, o que são os valores mobiliários? Os valores mobiliários nós temos que ter em mente que existem dois mecanismos de autofinanciamento, tá? Ou seja, não vou precisar esse financiamento externo, né, como empréstimos bancários, tá? Das sociedades anônimas. Então, como que ela pode organizar isso? A capitalização, tá? E o que é capitalização? Que é emitir novas ações. Essa emissão de novas ações é chamada de capitalização, tá? E a securitização. A securitização é quando se dá por meio da emissão de outros valores mobiliários. Então, o principal deles são as ações, que é o fenômeno da capitalização. Mas existem outros, tá? Que serão aí os valores mobiliários distintos das ações. Então, o principal valor mobiliário é a ação, é a capitalização. Tá? Então, a ação, ela é esse valor mobiliário que representa a fração do capital social. Tá? O titular deste valor mobiliário, chamado ação, é chamado de acionista. E ele é um sócio da sociedade, de acordo aí com as suas ações subscritas, ou seja, na proporção do seu capital, o quanto ele subscreveu de ações. Ok? Podemos falar também em outros valores, além da ação. São mais raros, mas existem. Tá? Que são os debêntures, as chamadas partes beneficiárias e bônus de subscrição. Tá? Então, a ação é uma unidade do capital social, mas além dela também podem ser emitidos essas outras 3 espécies de valores mobiliários. Então, os valores mobiliários são os instrumentos para se buscar esses recursos no mercado. Aí são uma oportunidade de investimentos. Tá? E quando falamos aí, o que são aí debêntures? Né? Debêntures são títulos da dívida privada, regulamentados lá no artigo 52 da Lei da Sociedade Anônima. Tá? E quem compra a debênture é como se estivesse emprestando dinheiro para a sociedade. Então, vejam, eu estou comprando um título da dívida privada, e neste fenômeno eu estou emprestando dinheiro para a sociedade, grosso modo falando. Então, a debênture é um título representativo de um contrato de mútuo, de empréstimo. O titular da debênture tem um direito de crédito em face da companhia. Por quê? Porque ele emprestou dinheiro para a companhia. Tá? Ela pode ser convertida em ação. Então, ao invés de pagar o debenturista em dinheiro, tá? Eu posso pagar por meio de ações. Outro tipo de valor mobiliário, partes beneficiárias. Partes beneficiárias, tá? São títulos aqui que vão assegurar o direito de participar no lucro da sociedade sem que eu seja acionista. Se eu quiser ser acionista, eu compro ações. Tá? Mas as partes beneficiárias são títulos negociáveis sem valor nominal, estranhos ao capital social e confere a esses titulares um direito de crédito eventual. Tá? Por quê? Vai depender do lucro. E permite, então, a participação no lucro anual da empresa. Então, é um crédito eventual, porque esse direito de crédito consiste nessa participação dos lucros anuais e pode ser que em um determinado exercício a sociedade não tenha lucro. Tá? E aí, eu não vou ter o que compartilhar, por isso a ideia de crédito eventual. Importante, somente companhias, sociedades anônimas classificadas como fechadas é quem podem aí emitir esse tipo de valor mobiliário chamado partes beneficiárias. Tá? E por fim, temos aí o valor chamado de bônus de subscrição. O bônus de subscrição é um direito de preferência na compra de novas ações.
A companhia pode emitir alguns títulos negociáveis, que são chamados bônus de subscrição, e eles garantem ao titular o direito de preferência na subscrição de novas ações, ok? E as ações, como dito, são os principais, representa aí a parcela do capital social e atribui ao seu titular o caráter de acionista sócio. Tá? Então, ela é uma unidade de participação societária, são bens que representam o capital social da companhia, classificadas como bem móveis, né, que conferem ao proprietário direitos e deveres como acionistas. E existem algumas espécies, existe aí uma classificação dessas ações. Quanto ao direito que essas ações conferem aos acionistas, as ações podem ser chamadas de ações ordinárias. Então, o que são aí as ações ordinárias? As ações ordinárias são ações que conferem direitos e deveres aos acionistas, então direito de voto nas deliberações, direito de participar no lucro e nas perdas, dever de participar da formação do capital social, ela é chamada de ação comum, cotidiana, o que se espera de uma ação atribuída e conferida a um titular. Por isso a ideia de o nome de ação ordinária. Por outro lado, existem as ações preferenciais. Essas atribuirão alguma vantagem em relação aos acionistas ordinários, ou aos ordinaristas. E vejam que eu estou falando, expondo para vocês, e nos nossos slides estão sempre apresentados os artigos da legislação que regulamenta o assunto, para que vocês possam aí checar e conferir e ver como a lei trata disso. Então, as ações preferenciais, elas são vantagens conferidas aí para atrair o acionista investidor, né? A pessoa que quer apenas investir e ficar em casa esperando os resultados financeiros, é aqui que ela vai ver uma grande vantagem, né? Em contrapartida, ele vai ter esse benefício, esse privilégio, esse acionista preferencial, ele não tem direito a voto. E aí nós temos uma outra classificação, que é quanto à forma. Quanto à forma, as ações podem ser nominativas ou escriturais. As nominativas são proibidas, né, a modalidade de ações ao portador, aqueles proprietários que não eram identificados. Então, o nome do acionista, aqui, da ideia de ação nominativa, vai se encontrar expresso ali no livro de registro de ações nominativas, que vai ser um livro obrigatório para esse tipo de companhia, e o nome dele estará ali registrado. A transferência ocorre mediante anotação, né, termo nesse livro de transferências de ações nominativas, então há um livro específico para que possa ser registrada. Por outro lado, existem ações que são meramente escriturais. E essas ações são mantidas em contas de depósito, em nome dos titulares, nessas instituições financeiras autorizadas pela Comissão de Valores Mobiliários e eleitas e designadas para tanto pela própria companhia. A titularidade dessas ações, ela se demonstra, ela se faz pela mera exibição de extrato na conta de depósito, de ações aí que a instituição fornece, ok? Bom, e feita aí essa análise das ações, é importante analisarmos os órgãos que compõem a SA, órgãos societários da SA. E a lei da sociedade anônima prevê a existência de 4 órgãos. Primeiro, a Assembleia Geral, depois o Conselho de Administração, a Diretoria e o Conselho Fiscal. Passamos, então, a análise destes órgãos. A Assembleia Geral, ela é o órgão máximo da companhia, hierarquicamente superior, tem essa característica, e tem essa função, esse caráter exclusivamente deliberativo. E ela é constituída por todos os acionistas, Então, os credores que possuam direito de voto integrarão aí este órgão máximo da companhia, A Assembleia Geral, ela tem esse poder de decidir sobre as principais questões que envolvem aí o dia a dia,
a situação jurídica daquela companhia. E existe a Assembleia Geral Ordinária e existe a Assembleia Geral Extraordinária. A Assembleia Geral Ordinária ela deve ocorrer anualmente, até 4 meses antes aí do término do exercício social. Tá? Então, ela é de realização obrigatória. E compete à Assembleia Geral Ordinária, tá, apreciar as contas. Então, a competência está prevista lá no rol do artigo 132 da Lei de SA, e é um rol taxativo, ou seja, é o que está ali, não existirão outras funções que não aquelas. Tá? Então, dentre essas competências aí taxativamente previstas no rol da Lei da SA, estão a Assembleia Geral Ordinária deverá apreciar as contas dos administradores, examinar demonstrações financeiras apresentadas, deliberar sobre a destinação do lucro líquido, ao final, distribuir os dividendos, que são aí os resultados, e elas também elegerão os administradores e membros de um outro tipo de órgão, que é o Conselho Fiscal. Já a Assembleia Geral Extraordinária, ela pode acontecer em qualquer época, quantas vezes forem necessárias, inclusive pode ter mais de uma no mesmo dia. Tá? Ela pode acontecer, aliás, ela pode acontecer no mesmo dia da Assembleia Geral, caso haja necessidade de se apreciar algo que não é de competência da Assembleia Ordinária. Tá? Então, ela é um órgão que existe para situações extraordinárias, situações que surgem, que precisam aí ser decididas, demandadas, deliberadas. Um outro órgão é o Conselho de Administração. O Conselho de Administração, nós temos que a lei garantiu uma estrutura administrativa facultativa para as SAs. Por isso, o Conselho de Administração ele é um órgão facultativo. Somente se for uma sociedade anônima do tipo aberta, aí ele é obrigatório, tá? Em razão que tem o fato de estar aberto ao mercado, então tem um interesse público aí decorrente do mercado de capitais que faz aí haver a necessidade da obrigatoriedade deste órgão. Mas se for uma sociedade fechada, ele é facultativo, ok? Isso porque, às vezes, convocar uma Assembleia Geral é complexo, tem que convocar todos os acionistas e tudo mais. Então, às vezes, a SA opta por formar um conselho de administração, que é um órgão um pouco menor, tá? Só que eles precisam ser eleitos, né, pela Assembleia Geral, para que então para que ela possa ser criada. O Conselho de Administração, então, ele tem é também um órgão deliberativo, que tem essa parte de competência da Assembleia Geral, para poder dar uma maior agilidade no dia a dia. Não possui poder de representar a companhia, e o estatuto da SA fixará o número de membros que este conselho pode vir a ter, sendo que o mínimo são 3, sejam eles acionistas ou não, pessoas físicas, eleitas pela Assembleia Geral, e também, neste caso, podem ser destituídos também pela Assembleia Geral a qualquer tempo. O prazo de gestão deste Conselho de Administração não pode ser superior a 3 anos. Um outro órgão é a diretoria. A diretoria é um órgão sempre obrigatório. Ele é um órgão de representação legal. Este sim representa legalmente a companhia e executa as deliberações tomadas pela Assembleia Geral e pelo Conselho de Administração, quando for o caso. Então, a diretoria tem tanto o poder de representar como o poder de gerir, gestão, administrar a companhia. Quem fixa o número de diretores de uma SA é o próprio estatuto, sendo no mínimo 1 e o máximo 2. E aí, o estatuto vai dizer: o prazo da gestão de um diretor aqui numa SA é de no máximo 3 anos e se permite uma reeleição. O estatuto vai definir as funções de cada um desses diretores, e a eleição, para tanto, se dá
para eleger o conselho de administração, integra, né, o conselho de administração e a assembleia, se houver, e a assembleia geral de acionistas. Quando não há conselho, eu vou para o órgão principal geral, que é a Assembleia Geral de Acionistas. Para ser diretor de uma SA, tem que ser pessoa física e residir no Brasil. Ele não precisa ser acionista, tá? O cargo de direção não requer ser acionista, tá? E nos casos aí em que existem conselho de administração, até 1/3 dos membros do conselho de administração poderão ser aí eleitos para a diretoria, ok? E, por fim, um último órgão é o chamado Conselho Fiscal. O Conselho Fiscal, ele possui existência estatutária obrigatória, ou seja, o estatuto prevê a sua obrigatoriedade. Tem que existir, mas agora funcionar, o seu funcionamento é totalmente facultativo, tá? E aí vai depender, isso tem que constar do Estatuto Social. Ele será composto de no mínimo 3 e no máximo 5 membros, tá? E não poderão compor o Conselho Fiscal quem fizer parte da administração, quem for empregado da companhia, cônjuge, familiar e parente até 3º grau dos administradores, tá? E alguns deveres do administrador, ok? E a ideia, né, dessas regras de quem não pode compor é porque o Conselho Fiscal tem que ter imparcialidade, tá? E por razão disso, a lei estabelece alguns critérios para a sua composição, ok? Os administradores têm deveres que devem ser observados. A administração da companhia, então, os membros do conselho de administração e os membros da diretoria compõem essa administração da companhia, só que eles vão ter alguns deveres. Primeiro, dever de diligência, o due diligence, tá? Dever de diligência significa um cuidado que todo homem probo, vamos assim dizer, empregaria na gestão do seu próprio negócio. Então, ele tem que zelar e cuidar da gestão da SA como se fosse o seu próprio negócio. Tá? É claro que o risco é inerente da atividade econômica. Só que é um risco que tem que ser assim, previsto, calculado, não pode ser algo muito excessivo, um risco incalculável. Tá? Um outro dever é o dever de lealdade. Dever de lealdade significa que o administrador não vai usar em proveito próprio ou de terceiro informação que ele tem aí relacionada aos planos da companhia. Esse é o dever de lealdade. E, por fim, ele tem o dever de informação. O dever de informação é o dever direcionado aí aos administradores das companhias abertas, porque esse dever implica qualquer informação referente ao mercado tem que ser informada imediatamente, por exemplo, para a Bolsa de Valores e divulgar pela imprensa. Com relação à deliberação de órgãos sociais, o fato relevante que ocorra que possa influir nas decisões dos investidores, ok? Então, assim, fechamos o estudo da nossa sociedade anônima. Aqui estão as nossas referências. Meu muito obrigada e bons estudos.